A paz, queridos, tudo bem? Estamos iniciando mais um podcast Fanini, no Instituto Fanini, aqui na nossa rede de comunicação, no nosso Estúdio 2. Hoje nós vamos receber um personagem muito importante de nossa denominação batista e de todas as outras denominações que precisam dos seus serviços. Ele é um servo de Deus, um homem que tem feito a diferença por onde passa, e nós estamos aqui hoje com Jonatas, diácono. Jonatas de Souza Nascimento, nasceu em Bom Jesus de Itabapoã, Rio de Janeiro, não vou falar a idade, é profissional contábil com atuação efetiva há meio século nessa área tão importante para a eclesiologia do mundo em geral. É graduado em Direito, Letras, também trabalha em recursos humanos, pós-graduando em docência do ensino superior, administração eclesiástica, é jornalista, empresário, filiado à Associação Brasileira de Mídias Evangélicas, ABME, é empresário do ramo contábil e autor das obras Cartilhas da Igreja Legal, Dicionário de Contabilidade, e coautor da obra Nova Cartilha da Igreja Legal, a qual nós vamos falar sobre essas obras daqui a pouquinho. Palestrante sobre temas voltados para contabilidade, direito, gestões de igreja, das organizações religiosas. Apresentador do quadro Terceiro Setor em Pauta do programa Reencontro, transmitido pela TV Brasil, membro do Comissão do Terceiro Setor do Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Rio de Janeiro. Ele tem diploma pela Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra. Ele também tem título doutor honoris causa, detém honrarias concedidas pela Associação Brasileira de Teologia de Letras, ABTL, e tem outros diversos títulos. Se eu continuar aqui, eu tenho certeza que vamos dar procedimento a mais de uma folha, pela capacitação que o irmão se propôs a receber para poder colocar isso em prática na sua vida profissional. E isso tem abençoado muito as igrejas de Cristo. Mas antes de nós entrarmos no tema que nós estamos propondo, que é falar sobre essa realidade que as igrejas precisam, que é falar sobre estatuto, que às vezes é um tabu nas igrejas, fundação de igrejas, o que a igreja pode, o que a igreja não pode no terceiro setor, como é que a igreja pode ser relevante fazendo serviços para a comunidade sem estar preocupada em perder a sua principal missão, que é pregar o evangelho, como isso pode caminhar juntos, e sobre isso nós vamos falar. Mas antes eu quero conhecer o Jonatas. Família, como é que o senhor está? Bom dia, obrigado por estar aqui conosco, e eu tenho certeza que Deus vai falar poderosamente no seu coração. Mas eu quero falar um pouquinho para os nossos ainda bem que é gravado. Telespectadores da pessoa Jonatas. Como é que o senhor está? O senhor serve hoje em que igreja, pastor? O diácono? Olá, pastor Renato. Olá, ouvintes. Prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite. E o senhor leu aí o meu currículo. Isso para mim não é o mais importante, né? Eu sei que os eventuais títulos que você tem a oportunidade de conquistar, eles são bons, mas não são de eternidade. O título mais importante que eu quero carregar é ser servo do Senhor Jesus, escravo com Jesus. Tá? É isso que me interessa, é isso que me move dentro desse mundo que eu escolhi viver. Eu nasci e cresci num lar evangélico batista. Nasci, como o senhor já leu aí, nasci em Bom Jesus, aqui no estado do Rio de Janeiro, depois de Campos, nas proximidades de Campos, ali, Itaperuna, caminho do Espírito Santo, enfim. E muito cedo vim para a região metropolitana do Rio de Janeiro, e aqui foi que eu tive essas conquistas, vamos dizer assim, né? Sou profissional contábil, dirijo um escritório aqui em Duque de Caxias, e para glória de Deus nós temos clientes em vários estados do Brasil, não somente clientes mercantis, mas também organizações religiosas. Eu
me dedico a isso e tudo isso me dá muito prazer de fazer. Tudo que eu faço com muito entusiasmo e paixão. E poder contar um pouco da minha história, que será um grande prazer. Por isso que eu falo desde já, muito obrigado pela oportunidade, viu? O prazer e o privilégio é nosso. Deixa eu perguntar também ao senhor, referente a... Como é que o senhor lembra aí da sua terra infância aí, dos seus momentos na igreja? Crescimento lá na igreja, o senhor lembra da sua infância? Como é que o senhor aprendeu? Quando que Jesus entrou no seu coração de fato? Eu me lembro de tudo, absolutamente tudo. Que legal. Eu era muito novinho, então tem aquele momento em que você é levado para a igreja pelas mãos dos seus pais, né? E depois vem aquela fase, né, complicada, das incertezas, das descobertas. Eu sou apaixonado por futebol, era muito mais. E para minha felicidade, entre aspas, nos fundos da igreja havia um campo de futebol. Então eu chegava lá de manhã para a igreja, estava lá dentro da igreja. Quando eu escutava baterem bola no campo, eu saía de fininho, fugia dos meus pais, saía da igreja e ia para lá para o campo ver o jogo, enfim, o treino. Estava sempre ali. Então foi muito difícil, tanto assim que isso de alguma forma me atrapalhou um pouco, porque minha família é muito numerosa e todos ali atingiam a idade da razão, pediam o batismo. E eu só fui me batizar aos 21 anos de idade, porque tinha aquelas coisinhas, aqueles encantos do mundo, né? Aqueles encantos que você pensa que são assim, muito importantes para você viver. E eu posso dizer para você que para mim foi determinante, porque desde então eu sempre fui escolhido pelo Senhor. E sou muito sincero, se eu disser para você assim, foi numa segunda-feira, Deus desceu do céu e falou comigo, e estava rodeado de anjos, foi a coisa mais linda do mundo. A minha experiência não foi assim, cada um tem uma experiência diferente. Sim, cada um tem uma experiência diferente. E eu não tenho dúvida de que o Espírito do Senhor habita em mim, de que eu sou um homem convertido, eu tenho absoluta convicção disso. E eu nunca me desviei. Eu tenho alguns valores comigo, que é assim, não dar trabalho para ninguém. Então, eu fui da mesma igreja por mais de 50 anos. Mais de 50 anos na mesma igreja, contando o período pré-batismo e o período de batismo. E ali, eu muito novo, para os padrões batistas, eu me tornei diácono. E desde sempre eu entendi que eu tinha que ser um diácono esforçado, que eu não poderia desperdiçar o ministério que Deus me deu, que era o ministério do serviço. Então, na medida do meu possível, eu fiz o que foi possível, né? Eu fiz aquilo que era possível fazer, mas tenho certeza que eu deixei muitas coisas a desejar também, né? Mas Deus é grande e Ele sempre providencia os nossos caminhos. Eu trabalhei e logo me despontei como um líder, né? Tanto da minha região, quanto no estado e até no Brasil, para poder seguir colaborando, né? Cedendo o meu talento para essa área. E hoje eu escrevo sobre diaconia também. Então, eu dou muitas palestras sobre diaconia. Agora, por exemplo, em outubro, eu terei o privilégio de ser um dos oradores no Congresso Nacional dos Diáconos Batistas. Será um evento a ser realizado aqui em Rio Bonito, e eu estou tendo essa honra, esse privilégio que Deus dá para a gente, né? Então, tudo isso para mim é muito significativo. Eu não saberia viver fora, longe do povo de Deus. É o meu povo. É o meu povo. Eu não saberia viver um dia sequer fora dos espaços eclesiásticos e fora da presença do Senhor que me resgatou. Glória a Deus. Então, desde cedo, o Senhor, depois que entendeu o que Deus queria na sua vida, depois de conseguir romper as barreiras do futebol ali, conseguiu colocar Jesus no coração, se batizou, começou a trabalhar na obra do Senhor. Sim. O Senhor lhe capacitou, lhe chamou na sua vocação para o ministério diaconal, ao qual o senhor serve até hoje. E, paralelamente, o senhor começou a ter essa vontade de seguir na área contábil. Aí é outra história, né? Eu costumo dizer que eu não escolhi a área contábil. Eu fui escolhido por ela. Aliás, quem nasce nas condições em que eu nasci, que vive nas condições em que eu vivi, de um modo geral, não escolhe faculdade, não escolhe emprego, não escolhe muitas coisas. Você é escolhido, você é jogado dentro de uma determinada área porque você não tem opção. Por exemplo, eu muito novo, eu sonhava em ser jornalista, eu sonhava em ter uma voz possante, tipo assim, Cid Moreira.
Tipo, Antônio Carlos Bianchini, são minhas referências, né? Por que não dizer até o pastor Roberto, né, que era da rádio, Marcos Roberto, da rádio Relógio, aquele vozeirão imponente, né? Você sabia que o Beija-Flor bate 400 vezes a sua asinha por minuto? Eu gostava. Você sabia que as borboletas, que as tartarugas só botam ovos no inverno? Rapaz, eu me apaixonava por aquela voz impostada linda, né? Então, sonhava com isso aí. Mas eu não tinha possibilidade. Eu morava na Baixada Fluminense, na periferia. E como é que você faz para trabalhar durante a noite e procurar uma faculdade, de modo geral, já na capital, para você fazer uma faculdade? Era bastante difícil, era bastante complicado. Então, eu precisava trabalhar desde cedo, e trabalhei desde cedo, mas Deus foi preparando o meu caminho. Eu me lembro que eu ainda estava fazendo o segundo grau, já tinha feito a opção por estudar o curso técnico de contabilidade. E eu entrei pela primeira vez em um escritório de contabilidade no dia 19 de janeiro de 1976. Eu não entrei para participar de um processo de recrutamento e seleção, mas já entrei para trabalhar. E lá se vão a completar-se agora, em janeiro de 2026, 50 anos. E sobre isso eu quero falar depois, porque eu escrevi uma obra voltada para o meu mundo contábil, né, para poder celebrar esse meio século aí. Mas daqui a pouco a gente fala sobre isso. Então, eu não fui escolhido, né? E eu me vi lá dentro, procurei me aplicar, dar o melhor de mim, e eu vou ser muito sincero com o senhor. Desses 50 anos, durante 20 anos, durante 15 anos mais ou menos, eu fui empregado, carteira assinada, seletista. Nos 5 anos seguintes, eu me tornei sócio de um escritório muito potente na minha cidade. E há 30 anos, exatamente há 30 anos, eu fundei a minha própria empresa de contabilidade, o Espaço Contábil, um escritório, graças a Deus, bem conceituado, né? Bem classificado, né? Na nossa cidade de Duque de Caxias. Eu não tenho que ter vergonha de ninguém ao longo desses anos, não tenho que abaixar a cabeça, não tenho que ficar, né, correndo de ninguém, porque Deus nos deu graça. O meu versículo preferido desde o comecinho foi: melhor é o bom nome do que muitas riquezas. Mas você sabe que Deus me deu riqueza, não material, mas hoje, né, eu posso experimentar esse tal bom nome, porque agora a gente está ficando velho, então começa a aparecer, né, os resultados. Aí vem um e fala para a gente, eventualmente elogia a gente em público, que me deixa assim, muito constrangido, mas faz parte, né? Faz parte do que a gente quis escrever lá atrás. Então, essa é a minha postura, esse é o Jonatas. Eu não te falei lá atrás, mas você permite eu falar ainda? Sim, fique à vontade. Pertenci à mesma igreja há 50 anos. Recentemente, eu me mudei daqui da região metropolitana para a zona litorânea ali, que é Maricá, um lugar um pouquinho mais sossegado e tal. Eu já me filiei à Igreja Batista lá, sou membro da Igreja Batista de Maricá. Estou trabalhando lá, servindo ao Senhor lá, né, dando o meu melhor lá. Então não dá para a gente ficar parado não, rapaz. Não dá. Parar só quando morrer, né? A Bíblia diz o quê? Levantai-vos e andai, porque não é aqui o vosso descanso, né? Então essa é a minha tônica. Espero que Deus me dê muita vida para poder servi-lo com alegria. Amém. Costumo falar que o crente que não trabalha, dá trabalho, né? E atrapalha, né? Atrapalha. E aí, como é que o senhor, já estabelecido profissionalmente, já com uma expertise na área contábil, tendo o seu escritório, tendo aí, sendo sócio do escritório, como o senhor viu que esse serviço, essa capacitação profissional, ela poderia servir às igrejas? Quando o senhor viu isso, como é que essa demanda começou a aparecer? Qual foi o momento que o senhor virou a chave e falou: poxa, eu com as minhas capacitações, com aquilo que Deus me permitiu estudar, com a minha intelectualidade, eu posso servir as igrejas para que elas possam alcançar seu objetivo de maneira mais eficaz? Não fui eu. Te garanto, não fui eu. Foi Deus. Amém. Foi Deus. Eu sempre estive muito envolvido nesse ambiente eclesiástico, denominacional. E o que aconteceu foi o seguinte: quando eu me propus a fundar o escritório Espaço Contábil, eu já tinha uma boa estrada ali na juventude, com os pastores, com os homens, com os diáconos. E aí, naturalmente, eles começaram a me procurar. Ah, você não pode fazer a contabilidade da minha igreja? Eu posso fazer a contabilidade da sua igreja.
E eu tinha uma dificuldade muito grande naquela época de precificar os meus serviços, porque eu achava que eu deveria prestar esse serviço graciosamente. Mas, ora, nós vivemos no mundo capitalista e eu tenho despesa. Sim. Então, Deus mandou um pastor muito lúcido para poder clarificar isso para mim. E ele falou: Jonatas, você tem que entender que é um negócio. A igreja tem um lado dela assim, né? A igreja do Senhor e tal, né? Mas ela tem um lado ali, empresa, né? Que Sim. tem CNPJ, tem estatuto, tem as obrigações a cumprir, né? E aí não foi difícil. Hoje, ainda assim, eu cobro valores diferenciados. Nenhuma igreja deixa de trabalhar conosco por causa de valor de honorário, que eu sempre tenho um cuidado de lidar com os meus de forma diferenciada. Então, hoje, eu busco beneficiar as igrejas, de verdade. Então, chega lá uma igreja hipossuficiente, aquela igreja que não tem recursos, que não tem condições de honrar seus compromissos, até essa igreja a gente contempla lá, pelo menos se não tem elementos contábeis, poder fazer uma contabilidade formal, mas pelo menos para apresentar aquelas documentações, as obrigações fiscais e parafiscais que tem que ter mesmo, né? Então, eu faço esse serviço. Faço e não me arrependo, e isso me dá muita alegria de fazer. O trabalhador é digno do seu sustento. Né? Exato, mas a realidade das igrejas, pastor Renato, você não sabe disso. Mas eu vou te falar agora, posso? Pode. Está sentado? Está sentado? Estou sentado. Pois é. A média, quando se fala assim, igreja, a igreja é para enriquecer as pessoas. Não é. São pouquíssimas igrejas potentes. Essas igrejas aí que sobra dinheiro, que fazem apelos financeiros a todo instante, inclusive nas mídias, né? Mas eu te garanto que uma pela outra, se você excluir essas grandes igrejas, as mega igrejas, as igrejas midiáticas, por exemplo, se você excluir e pegar todas as igrejas e fazer uma média de receita mensal, advindas de dízimos e ofertas, não passa de 8 a 10 mil reais. 8 a 2 mil reais é o valor que você precisa fazer o quê? Fazer a manutenção do tempo, pagar aluguel eventualmente, luz, água, telefone, literatura, pagar o obreiro, né? Então, não vamos nos iludir. Igreja não é nada disso que estão apregoando por aí. As igrejas se multiplicam, e outra coisa mais grave é essa, que quanto mais as igrejas multiplicam, nós não conseguimos ver a diminuição do pecado, tá? Dos maus costumes. Alguma coisa diferente está acontecendo. Ainda ontem eu participei, eu respondi um questionário a pedido de um acadêmico, e eu estava dizendo para ele: o que está faltando na igreja? Eu falei: está faltando Jesus. É a minha opinião. Não critico assim especificamente ninguém, mas a gente percebe que sim. Muitas vezes eu vou às igrejas, eu assisto mensagem pela mídia, e quantas vezes que eu não ouço o pregador pronunciar o nome de Jesus. Isso é preocupante, ou não? Com certeza. Pois é, meu amigo. É isso que nós temos hoje. Você perde hoje a principal missão, que é proclamar o nome de Jesus. Isso. Deixa eu perguntar ao senhor, eu tentando entender essa área também, né? O que o senhor falou é uma realidade. Isso nós temos visto até em pesquisas e tudo, as igrejas elas estão sofrendo. Sim. Muitas igrejas têm menos de 100 membros. Menos de 100? 50, Bom, né? 20, 10, 8. Igrejas que não conseguem eleger uma diretoria estatutária, que é composta basicamente por 6 pessoas. É triste. É triste. É a realidade de algumas realidade. igrejas. E aí, mediante a isso, nós percebemos que notoriamente, nós precisamos pedir muito discernimento ao Senhor, porque ontem eu estava vendo um podcast também, e o pregador ali, o educador, estava falando sobre isso. Nós precisamos perguntar ao Senhor o que está havendo, né? Porque a obra do Senhor ela é crescente. Deus, ele acrescenta aqueles que hão de ser salvos. Se eu tenho uma obra do Senhor que está nas minhas mãos, ela não está crescendo, eu preciso orar para saber por que não está crescendo. Ainda não maturou? Uma transição normal? Um tempo adequado? Para aquela localidade só dá para ter esse crescimento? São leituras que temos que fazer. Ou a igreja precisa fazer algo mais
para alcançar aqueles que estão ao seu redor. Que o objetivo da igreja é alcançar todos. Sim. E mediante isso, muitas vezes as igrejas, como as instituições, elas esbarravam no problema de tentar fazer algo para a sociedade e ter o medo de perder alguns benefícios da área do seu estatuto para cortar ou algum imposto que você perca, ou alguma condição que você tenha do governo, que as igrejas têm alguns benefícios que algumas taxas que elas não pagam. E mediante a isso, muitas igrejas deixaram de fazer alguma área social, ou entrar com algum serviço na comunidade, ou tentar alguma coisa referente ao terceiro setor, ou fazer alguns programas para alcançar mais aquelas pessoas para colocarem dentro da igreja. E muitas vezes eu acredito que até hoje muitos não sabem como fazer isso. Uhum. Como é que o senhor faz essa leitura? Vamos lá, pastor. Vamos lá. Vamos botar o pingo nos is, né? É assim que se diz. É assim que se diz. Vamos botar isso que o senhor está nos ajudando. O pingo nos is. A igreja, por garantia da Constituição Federal, ela goza de imunidade tributária. Muito bom. Certo? Ela goza de imunidade tributária. Significa dizer que ela não tem que pagar tributos. Sabe? Mas ela não está dispensada do pagamento de algumas taxas. Por exemplo, a taxa de iluminação pública, a taxa de coleta de lixo. Essa ela eventualmente tem que pagar. Uma contribuição eventual, contribuição sindical, por exemplo, se você não observar as lacunas da lei, você realmente vai pagar, e sem necessidade de pagar. Então, para isso tem que ter uma coisa chamada conhecimento do direito religioso, sabe? Então, a igreja, ela não tem que se preocupar com o pagamento de tributo se ela for igreja da pesca. Eu costumo dizer o seguinte, é um acrônimo que eu não sei se eu criei ou se eu copiei de alguém. É tanta coisa que a gente fala, então eu nunca soube, nunca tive essa certeza. Mas olha só, a igreja existe para quê? São 5 letrinhas, uma palavra com 5 letras. É a pesca. Vamos ver ali, pesca. P de proclamação da palavra, E de ensino da palavra, S de serviço, C de comunhão e A de adoração. Toda a igreja, ainda que não esteja exatamente assim no seu estatuto, mas a missão precípua de toda e qualquer igreja é a pesca. Sim. E aí ela está preservada no que diz respeito à sua garantia constitucional para o gozo da imunidade. Ninguém mexe, o Estado não intervém, artigo 150 da nossa Constituição é que prevê isso aí de forma mais clara, né, mais contundente, então está ali. O detalhe, é uma ressalva que eu faço aqui, toda a igreja cristã evangélica já nasce, por vocação, com um projeto social debaixo do braço. Nenhuma igreja ela fica alheia ou indiferente às necessidades dos menos favorecidos, dos desvalidos, do pobre, do cego, do nu, do prisioneiro. A igreja está lá presente. Concorda comigo? Concordo. Ela não pode ver ninguém com fome. Sim. Ela não pode ver ninguém doente. Isso tem muito a ver com o discurso lá de Jesus, do Sermão do Monte. Não, é no Monte ou no 24? Não, é no 24. 24. Ou 25, parece de Mateus, ali já é o sermão profético. É o profético. Então, meu amigo, ali que é a hora do boi beber água, que se diz assim, né? Então, as igrejas já nascem com esse perfil. E aí, uma igreja que tem uma receita de 8 a 10 mil reais, ela pode dedicar quanto da sua... canalizar quanto por mês? Vamos dizer que seja 10%. Vai variar entre R$800 e R$1.000, que é o valor que ela pode fazer para poder alimentar alguém com cestas básicas, a beneficência que envolve ali alguns recursos imediatos, como um remédio, uma eventual passagem para alguém que esteja precisando, essas coisas assim, né? É natural da igreja. Então, a igreja, ela tira do seu orçamento. Aí vem a notícia que vale $1 milhão. Em 2014... isso eu ia perguntar ao senhor, como nós poderíamos... realmente, uma receita de 8, 10 mil reais, você pagando todos os seus tributos, as suas obrigações, com o obreiro, com tudo, com água, luz, telefone,
quanto você vai aplicar na ação social ou na área social. Aí você aplica aquele recurso que é o mínimo, como o senhor falou aí, de R$1.000, às vezes 800, um pouquinho mais, um pouquinho menos. Isso é muito pouco para alcançar aqueles que estão ao seu redor. E às vezes você está num lugar que é muito precário em todas as áreas. Isso. E a igreja aí, faz o que pode. E ele consegue fazer o que pode. É. Aí o senhor vai entrar agora numa área muito interessante, que aí eu vou deixar um adendo aqui para o senhor poder nos ajudar. As igrejas às vezes têm dificuldade de como aumentar esse recurso e como conseguir esse recurso legalmente dentro das leis e da Constituição e leis estabelecidas no país para que ele possa alcançar recursos para esse projeto. Existe uma possibilidade real de a igreja inserir em seus estatutos atividades típicas das OSCs. O que são as OSCs? Organizações da Sociedade Civil. Especialmente a Lei 13.019 de 2014, que estabeleceu o marco regulatório das organizações da sociedade civil. Quando foi em 2015, essa lei sofreu uma alteração para permitir que as igrejas também pudessem integrar essa atividade. O que foi muito bom, mas ao mesmo tempo muito perigoso. Eu vou te dizer por quê. Deixa eu só abrir esse adendo aqui, que é muito importante. Então, nós tínhamos a maioria das igrejas com estatuto mais atrás do que 2014, né? Que o senhor está falando. Então, elas não tinham essa possibilidade. Então, elas utilizavam somente os recursos que ela tinham, Parcos recursos, parte dos recursos. Aí houve essa mudança dentro da legislação para que essas igrejas pudessem ter condição, através das OS, de fazer isso. OSCs. OS6. Que é diferente do OS. Sim, OS6. Boa, é bom estar com um técnico na mesa que a gente consegue aprender. Então, dessas OS6, e aí essas igrejas agora, com esse conhecimento e com essa abertura na legislação, você pode alcançar outros recursos. Até aí, a gente conseguiu traçar uma linha muito legal. Aí o senhor vai entrar agora nos perigos dela, mas eu queria falar para o senhor, ainda existem muitas igrejas que não sabem disso, pastor. Ué, parece-me, pastor Paulo Renato, que eu sou uma voz no deserto, né? Porque essa lei tem já está fazendo aí 11 anos, praticamente, né? 11 anos. E a impressão que eu tenho é de que só eu estou falando sobre isso. Essa é a impressão que eu tenho. Eu sei que pode ser que não seja, mas eu que tenho escrito e falado, levado em minhas palestras isso aí. Mas deixa eu te falar uma coisa sobre o perigo dessa lei. Aí que muita gente talvez tenha essa lei existe, ela é real, mas é para todas as igrejas? Penso que não. Por quê? A igreja, para poder se habilitar, né, nessa área, ela tem que ser uma igreja altamente bem organizada, muito bem gerida e ter pessoas capacitadas, habilitadas para poder fazer esse controle. Do contrário, a própria igreja pode até sair do ar, né? Deixar de existir, porque se cometer algum deslize, porque a legislação ela é muito rigorosa. Já ouviu falar em ONG? Já, sim. ONG é o nome genérico, né? Mas esse marco das organizações da sociedade civil, ele veio, na verdade, assim, sabe, corrigir os erros havidos na legislação anterior, que era apelidada de ONG, né? Então, ONG era sinônimo de corrupção, de desmando, né? Perdeu a sua credibilidade. De aproveitadores, né? Aquele pessoal que pegava os recursos e gastava do jeito que queriam lá, e desviava recursos, fazia miséria, né? Fazia miséria. Então, essa lei, ela veio mais rígida, tá? Mas com mais possibilidade. Então, uma igreja organizada, muito bem gerida ali, que tenha profissionais que saibam fazer controles internos, nós chamamos isso de compliance, né? Tem na cabeça, né, a ideia do compliance, de fazer as coisas certas. Porque se não fizer, quando você firma um fomento com o poder público, por exemplo, você quer verba para desenvolver o projeto social lá na sua região, você pleiteia verbas, você pode pleitear verba do município, do estado ou da União. Só que se você fizer um belo de um projeto, apresentar e for aprovado, eles vão chegar para você, olha, seja bem-vindo, seu projeto foi aprovado, nós vamos atender sua demanda. Você quer quanto? Você quer 50 mil, 100 mil, 200 mil, 300 mil, 500 mil, 1 milhão? Não tem problema, a gente te dá. Abra uma conta
específica. Então, a igreja vai lá e vai abrir uma conta específica. E a prestação de contas tem que ser sistemática e pontual. Porque se der diferença, se você não conseguir prestar contas com documentos consistentes, aí, meu amigo, aí já era. Esquece. Aí você vai sofrer. Porque, olha só o rigor da lei. Se você pega lá, hipoteticamente, 50 mil reais, aí você não consegue concluir o projeto, é como se você não tivesse feito nada. Então, você é convidado a devolver 50 mil reais. Ah, mas eu gastei 35, só não consegui prestar conta de 15 mil. Não interessa, vai devolver 50 mil. O que você acha disso? Pastor, né? Meu diácono amado, deixa eu lhe falar. Eu achei interessante o rigor da lei. Sim. Né? Porque se nós temos, aí falando de igreja, né? Eu acredito que a igreja que vai receber esse recurso, ela precisa se preparar para isso. Sim. Tem pessoas habilitadas, capacitadas, e especificamente para essas obras, projetos bem definidos, já com lugares para colocar esses projetos. Porque também, às vezes, nós vemos que as igrejas elas começam a fazer as coisas e perdem um pouco a mão. E nós temos que entender que a igreja ela precisa ter documento, ela precisa ter nota fiscal, ela precisa comprovar aquilo que ela gasta. Se a igreja não se garante, o melhor que ela faz é não se habilitar. Não querer entrar nessa onda aí. Agora, a melhor notícia está agora, né? Vem agora. Existe, então, os templos de qualquer culto, que são as igrejas, local de culto, de aglomeração de pessoas, de pregação do evangelho, de comunhão, né? Esse é um ambiente eclesiástico, é um ambiente de igreja. Então, esse é o chamado templo de qualquer culto, que a legislação abrange. Aí, meu amigo, tem um telefone aqui me atrapalhando aqui, eu desliguei. Aí, sim, as igrejas, através das suas convenções respectivas, né, elas têm lá as suas organizações de apoio, que são essas convenções, são as associações da vida aí e tal, que existem, a razão dessas igrejas existirem é exatamente para poder apoiar as igrejas a ela, filiadas ou associadas. Qual foi a minha grande tacada, então? Não vamos botar a igreja em risco, porque a igreja, ela nem sempre tem esses recursos, tá? São pequenas, são na periferia. O que se faz, então? É você adequar o estatuto da associação, dessa organização de apoio, dessa organização para-eclesiástica, para poder receber os recursos e distribuir esses recursos entre as filiadas, mas com o CNPJ dela. Em todo caso, é a associação ou a convenção que vai ser a responsável pela gestão desses recursos. Qualquer coisa que vier, terá que ser. Então, o esforço se torna-se muito melhor e muito mais fácil, mais prático, né? Fazer isso através das associações, dessas organizações de apoio a que essas igrejas estejam eventualmente filiadas. Então, aí só está dando um plus aí no que eu penso que é uma área muito necessária. Muito. Então, vamos lá. Eu que faço parte aqui da Associação Norte. Então, vamos lá. A Associação Norte, ela adequaria seu estatuto. Seu estatuto. Para poder receber esses recursos com toda a mobilização dos seus profissionais. E aí, ela verificava as igrejas que não têm esse suporte para receber esse recurso através que são praticamente todas as igrejas filiadas. Exatamente, as filiadas vão botar aí de 50% das associações, as igrejas não têm como adquirir. Então, faríamos os projetos para cada igreja, cada região e aplicaríamos naquele local como associação. E aí a igreja seria beneficiada através desses recursos. Isso. E essas associações, pastor Paulo Renato, ainda que estejam mortas, viverão. Sim. Porque elas passarão a entregar um serviço relevante para as suas associadas. Hoje é muito comum a gente ver essas organizações de apoio enfraquecidas, né? Sim. Porque ninguém coopera e tal, porque... Aí vem a pergunta, tem que ser o inverso. O que é que a associação está fazendo pelas igrejas? Sim, porque a função principal da associação não é apoiar as igrejas e não ser igreja. E às vezes a gente vê a associação sendo igreja.
Pois é, não com pode seus disputar, departamentos. não pode disputar com a igreja. Não, pelo contrário. Eu acho que o papel das associações hoje é exatamente capacitar as lideranças locais. Há muita coisa para se fazer, tem muitas coisas interessantes que podem ser feitas, tá? Isso aí nós vamos ter que propagar, pastor, e falar sobre isso, porque nós realmente precisamos dessas informações, dessas ferramentas para a gente fazer uma adequação em todas essas associações que precisam. Tem associações que funcionam bem e eu sei que isso pode até dar um plus para aquela associação. Sim. E tem outras que precisam uma readequação total. E para dizer, pastor, que eu não fiquei só na teoria aqui, porque existe um grande abismo entre a teoria e a prática, né? Então, uma coisa é eu vir aqui e falar para você, que assim, é fantástica aquela coisa, mas cadê o experimento? Tá, existe. Depois que eu mudei esse discurso, então, para tirar as igrejas, esse ônus das igrejas, né, eu já auxiliei, já assessorei 2 associações. É claro que existe um decurso de prazo aí para as adequações, porque a igreja, por exemplo, não tem alvará. A maioria dos municípios do Brasil não é exigido alvará. Então, quando a igreja ela assume chama para si essa atividade, ela passa a ter que ter alvará de localização, bombeiro, olha essa outra dificuldade aí também, né? Ela depois tem que ter os certificados exigidos, que é o do CMAS, por exemplo, que é âmbito do município, CNAE, isso também que é do Estado, e por aí vai. Tem que ter um reconhecimento de utilidade pública, ela tem que ter, com o tempo, uma coisa chamada SEBAS, que é um certificado das entidades, certificado das entidades beneficentes, né? Para poder, então, se desonerar de alguns encargos, especialmente previdenciários. Então, vamos dizer que ela tenha 100 funcionários. Se ela não tiver o certificado, ela paga um mundo de encargos previdenciários, que fica muito alto e fica até inviável. Mas, na medida em que ela obtém esses certificados necessários, exigidos, aí sim, aí passa a sobrar dinheiro para a atividade fim dela. Então, aí vou ter uma pergunta para o senhor aqui, que talvez seja dúvida de muitos pastores que estejam nos assistindo agora e de muitos profissionais também nessa área. Exemplo, eu tenho uma igreja a qual eu presido. Exemplo. E aí eu quero me adequar a isso. O meu estatuto, ele precisa ser revisto? Naturalmente. Para se adequar. A igreja só pode executar as atividades previstas no Estatuto, também no CNPJ, que tem um código ali, que é a Classificação Nacional de Atividade Econômica, que às vezes as pessoas costumam simplificar chamando de CNAE. Então, que seja o CNAE, CNAE. Então, tem uma atividade principal lá que é organização religiosa. Direito privado é organização religiosa. Sim. Não é associação. Uma coisa também que muita gente às vezes pergunta, estou tirando algumas dúvidas que chegaram aqui, que nós temos. Exemplo, a igreja faz essa reformulação no estatuto, e ela bota lá o CNAE, o que precisa ser feito. Ela precisa ter 2 CNPJ ou o CNPJ é um só? Um único CNPJ, sempre. Um único CNPJ, porque esse CNPJ pode contemplar inúmeras atividades. Me parece que são 15, parece. Então, você tem a atividade principal e você elenca ali as atividades secundárias, que eu penso que, acho que não tenho certeza. Então, na prática, exemplo, se eu tenho uma igreja que precisa me adequar a isso, reformulando o meu estatuto, meu próprio CNPJ ele pode se adequar através do estatuto para receber todas essas novas legislações que estão aí à disposição das igrejas e das associações para melhor aplicabilidade de recursos para alcançar aquela área. Isso, exatamente. Isso é evangelismo, pastor. Sem dúvida. Evangelismo ponta. Nós estamos falando de potencialidade, potencialidade. Da igreja. Nós estamos falando assim, nós estamos propondo aqui assim, tirar a igreja do lugar comum, tirar a igreja do marasmo e avançar para a glória de Deus. A igreja passa a ser realmente, além de uma potência espiritual, que é Jesus, falando e a pregação do evangelho, ela passa a entrar diretamente nas necessidades da sociedade. Isso. Agora, que fica muito claro, né, pastor Paulo Renato, que essas atividades secundárias que podem entrar no estatuto, elas nada mais são do que mecanismo, possibilidade de a igreja, né, atuar na comunidade e ali, como pretexto, ela se insere na comunidade, mas o objetivo que não pode ser perdido é ganhar almas para Jesus. Isso. Nós não somos assim, nós não temos que fazer o assistencialismo. Nós utilizamos do recurso da ação social para poder alcançar almas para Jesus.
Basicamente é isso. Aí nós teremos igrejas relevantes. Sim. Igrejas com poder de exercer o seu protagonismo, né? Exercer a missão para a qual ela foi criada. Então, digamos assim, né? Sem pejorativo, né? Que essas atividades são apenas isca, né? Para poder... Seria talvez aquela parte do Sermão do Monte, onde os discípulos não tinham recurso, falaram assim, não, deixa eles embora. Jesus diz, não, fica aqui. Bota todos aí e vamos providenciar Fica perto de Jesus. Para que a gente possa falar Isso. do amor de Deus. Mas que bênção, glória a Deus pela sua vida, que Deus continue dando capacidade e que as igrejas possam romper com essa dificuldade e até medo. Porque eu acredito que sejam algumas igrejas que têm temor de fazer isso e perder... ser alcançado aí por não deixa de ser um risco. Não deixa de ser tem que ser muito bem feito, né? Mas até viver é perigoso, né? É verdade. Não foi isso que o poeta falou? A Bíblia diz que não podemos ser aqueles que retroagimos. Nós temos que avançar. Isso. Sem temor e confiando no Senhor. E isso. com honestidade, dentro da palavra de Deus, com os princípios do Senhor, nós vamos ali avançando para abençoar, porque foi a missão da igreja, além de pregar o evangelho, é fazer a diferença onde ela está. Tem que ser uma igreja relevante. Eu costumo falar assim, a sua igreja, se sair da sua localidade, ela vai fazer falta? É isso aí. A gente tem que pensar sobre isso. E, mais caminhando um pouquinho, deixa eu dar uma olhada aqui para a gente não perder a hora. Vamos falar um pouco das suas obras, falando referente a isso, ou tem mais algum assunto sobre esse sentido de estatuto, de legislação, que o senhor queira falar, ou o senhor já quer entrar no assunto das obras? Fique à vontade. Eu falo rapidamente aqui. Sim. Isso está num das minhas obras, que daqui a pouco eu vou falar sobre ela, mas eu, ao lado de um advogado, especialista em direito religioso, se tornou meu parceiro, e nós levantamos uma bandeira muito legal, e quem quiser conhecer o nosso trabalho, pode ir lá nas redes sociais e procurar lá assim, Igreja Legal. E lá você vai ter acesso no YouTube, digita lá no YouTube, Igreja Legal. Então você vai ver lá grandes possibilidades. Inclusive, um curso que nós oferecemos, em que a gente prova por A mais B e mostra os caminhos de que qualquer igreja pode crescer, mesmo sem recursos financeiros. Porque a minha igreja não cresce porque não tem recurso. Não é isso. Não é isso. Há um equívoco ali. Você não precisa de dinheiro, recurso financeiro, para você dar o pontapé inicial e fazer a sua igreja enorme. Tá? É só procurar a gente lá no Google da vida aí. Igreja Legal. Igreja Legal. Tá? Vocês vão ver lá nosso conteúdo lá. Então, nós oferecemos cursos, tal, que não é de graça, mas também não é valor exorbitante. É um valor que qualquer igreja pode pagar com o dízimo de alguém que ganha um salário mínimo. Que bênção. Isso aí. Glória a Deus. E trabalhando para Cristo, vamos avançando. Mas vamos falar um pouquinho das suas obras aí, referente aos livros. Cada um deles. Cartilha da Igreja Legal. Qual o objetivo, qual são o propósito desse livro especificamente e como isso pode abençoar a igreja? Pastor Paulo Renato, eu faço palestras, acho que desde 96, 97, 98, eu comecei a fazer modestas palestras, né, para igrejas e pastores da minha região aqui. Que essa altura eu já estava prestando serviço de contabilidade. Então, ali eu estava, né, fazendo, levando informações fiscais, legais, coisa que eu sei fazer, né? Que eu nasci e cresci num ambiente de igreja, e a Igreja Batista prima muito por documentos, prima muito por democracia, regras parlamentares, né? Sim. Aquelas reuniões ou discussões acaloradas ali que acontecem nas chamadas sessões, né? Então era ali naquele meio que eu estava. Eu comecei a trabalhar isso aí, e aí em 98 eu já tinha assim uma carteira de cliente bacana e tal. Em 98, 99, 2000, 2001, 2002 veio a reforma do Código Civil Brasileiro. Em 2003 entrou em vigor e houve uma verdadeira revoada, vamos dizer assim, né? Em busca da legalidade, porque teve muito assim fake news, vamos dizer que seria fake news acerca das igrejas, que as igrejas iam ser fechadas pelo governo, e houve uma corrida à legalidade daquela época. E ali, então, eu comecei a ganhar mais visibilidade. E eu já produzi, a essa altura, a apostila para os meus clientes. Primeiro começou com uma circularzinha, uma cartinha, aquela coisa toda, depois foi ampliando, transformei na apostila, e somente em 2013, em 2002, eu já tinha conteúdo. Somente em 2013 eu reuni meu material, que era artigos que eu escrevia, né? Uma das primeiras pessoas que me enxergaram foi exatamente o pastor Gilton Medeiros, que era, e é até hoje, né, o diretor do CC, Centro de Juventude e Cultura Cristã.
CJCC. Ele tem tinha um jornal lá, mensal, Jornal Novas, então ele me deu essa oportunidade. Era jornal impresso ainda, ele imprimia 20 mil exemplares e rodava o Brasil todo. Então ali nasceu a minha oportunidade. Eu nunca mais deixei de assinar aquela coluna, que eu assino até hoje, com o pastor Gilton Medeiros, a quem eu mando um abraço e aqui faço um reconhecimento de gratidão por tudo que ele é e foi para mim. Está registrado. Depois, outras oportunidades vieram, então meus artigos começaram a ser replicados na mídia, aquela coisa toda, e teve incidente de percurso. Claro que só eu que estava escrevendo sobre essa meleca, desculpa a expressão, só eu estava escrevendo sobre isso. E aí veio os testemunhos, começaram a vir os testemunhos. Né? Me liga um pastor e contador lá de Teófilo Otoni, Minas. Ele ligou para mim, viu meu telefone, ligou para mim. Naquela época que eu nem tinha, eu era ilustre desconhecido, como sou até hoje, mas naquela época era mais, né? Ele ligou para mim, irmão Jonathan, tá, conversando. Ele falou, pois é, eu tenho algumas dúvidas aqui, porque eu sou contador de igreja. E naquela época ninguém ligava para a igreja, né? Ninguém dava, não existia fiscalização, praticamente contabilidade era de qualquer jeito, enfim, era renegada a um terceiro plano lá. E aí ele ligou para mim e falou assim, olha só, por que eu cheguei até você? Que eu vim aqui na Receita Federal de Teófilo Otoni, testemunho dele, eu vim aqui na Receita Federal para pegar umas informações aqui sobre obrigações fiscais de igreja. E a pessoa que me atendeu foi muito gentil comigo e falou assim, olha, eu não entendo nada de igreja, mas vem aqui ver um negócio aqui. Aí ele pegou e mostrou meus artigos. E aí criou um vínculo. Sim. Teve uma situação em que uma outra denominação, um rapaz lá que geria um site, ele pegou o meu artigo, tirou o meu nome como autor e botou o nome dele. Aí eu descobri. E aí, educadamente, pedi, então, que ele, mandei um e-mail para ele, pedindo que ele corrigisse aquilo dali. Ele ficou quieto, fez silêncio. Aí eu falei um pouquinho mais grosso com ele. Aí pensei que ele fosse só tirar do ar, como eu pedi, mas não, ele botou o meu nome e deixou no ar durante um bom tempo ainda. Hoje eu não sei se está mais, acredito que não, que faz tanto tempo, né? Mas são as experiências escolhidas que eu tive, sabe? Então, essas experiências foram extremamente marcantes. Eu criei a marca, né? Cartilha da Igreja Legal. Fui eu que criei, não foi outra pessoa. Foi Deus que me deu esse título. Eu acho que eu acertei muito no nome da obra, Cartilha da Igreja Legal. Aí uma pessoa ia sempre às minhas palestras, sentava no primeiro banco, naquele intervalo do cafezinho, batia no meu ombro e tal. Nunca falamos sobre possibilidade de parceria, essa coisa toda. Mas o dia que eu fui levar minha obra para registrar no INPI, que é aquele Instituto de Marcas e Patentes, né? Instituto Nacional de Propriedade Industrial, quando eu fui dar entrada, ele já tinha dado entrada como se a obra fosse dele. Jesus. E o que eu fiz? Absolutamente nada. Deixa ele. Sabe, eu não estou correndo atrás de vento, como diz Salomão, né? Eu tenho algo mais importante para me preocupar. Mas lamento que essas coisas aconteçam, que isso diz respeito à ética, né? Isso diz respeito à honestidade, coisa que nem todo mundo tem. Mas Deus abençoe essas pessoas que agem dessa maneira. Tá? E aí, em 2013, eu juntei meus alfarrábios, né? Já que eu tinha os artigos escritos, juntei, organizei ali, botei debaixo do braço e foi uma gráfica. Vamos lá. Na gráfica, para poder imprimir. Aí imprimi 1000 exemplares. Isso aqui vai ser para dar para os amigos, vender alguns e tal, né? E aí, naquela época, meu amigo, voou. Em 2 anos, eu já tinha distribuído 3.000 exemplares. Poxa, e aí depois eu peguei uma pegada assim, legal, de a tiragem bacana anualmente, né? E essa foi mantida durante um bom tempo, de forma que hoje eu tenho aí em torno de 15.000 exemplares distribuídos fisicamente e mais uma infinidade, né, de e-books, enfim. E muitas palestras. Teve um ano que eu dei palestras, sempre aos sábados, a maioria das vezes sábados. Teve um ano desse aí, acho que foi um ano atrasado, que eu dei palestra, por exemplo, sábado, de manhã no local, de tarde no outro, à noite no outro. Foi dureza. Foram muitas palestras. E eu viajo o Brasil todo para poder levar conhecimento. Sabe? Amém. Deus tem me inspirado. Glória a Deus. E eu não cobro, tá? Também tem isso. Eu não cobro. Deixa eu aproveitar aqui, ó. Então você aí, ó, pastor que tem querendo dar um upgrade aí no seu ministério, no estatuto, aprender um pouco sobre legislação de igreja,
Tá aqui a oportunidade que você tem de fazer palestras, workshops, botando Isso. lá para poder falar sobre isso. Também tem outra Se você obra me aqui, né? permite, eu não sei como é que está o nosso tempo aí, tá? Não, pode. Então, se você me permite, todo ano eu atualizo esta minha obra. E essa edição aqui, que é a segunda tiragem, e saiu em agosto de 2024, portanto está com um ano, exatamente um ano que eu acabei de fazer essa última tiragem, eu trago aqui uma novidade que interessa para todo mundo. Eu coloquei aqui razões pelas quais toda igreja precisa revisar os seus estatutos. Então, aqui eu apresento as melhores sugestões para o estatuto da sua igreja, com todo respeito a todos os operadores de direito, eventualmente os escritores aí, tá? Eu não troco o meu conteúdo pelo de ninguém, porque é um conteúdo testado e aprovado. Não sei se eu te falei, agora mesmo eu acabei de produzir, nessa noite, na madrugada dessa noite, eu acabei de produzir um estatuto consistente mesmo, para uma igreja lá no interior de São Paulo. Isso me dá muita alegria. Se eu dormiu menos essa noite, dormi menos. Mas a minha alegria, a minha satisfação é muito grande. Servindo e aí, eu não vou falar muita coisa aqui, porque realmente nós temos outra coisa a falar. Mas dentre essas razões que eu apresento aqui, 10 ou 12, não me lembro bem, 10 ou 12 razões pelas quais toda igreja precisa revisar seu estatuto. Um ponto sutil, mas que tem a sua relevância. Muito sutil. Se você pegar, por exemplo, a Convenção Batista Brasileira, que tem lá a sua declaração de fé, você sabe disso? Sim. Né? Tá lá, a declaração de fé da Igreja Batista diz que nós temos como regra de fé e prática, o quê? A palavra de Deus. A Bíblia Sagrada. Isso. Aí eu te pergunto, pastor Paulo Renato, qual Bíblia Sagrada? Qual versão? Aí você já fica assim, né? Já está pensando, né? Porque tem gente que fala assim, não, isso é irrelevante. Mas eu te provo que não é irrelevante. Hoje nós temos Bíblias falsificadas. Hoje nós temos versões fracas no mercado, frágeis. E aí, meu amigo, você, enquanto pastor de uma igreja, não importa se grande ou pequena, você vai permitir que a sua igreja leia qualquer Bíblia Sagrada? Eu creio que não. Você não permitiria para a sua igreja qualquer Bíblia Sagrada. Não, lá nós temos a nossa, que a gente se adaptou. Mas não está no estatuto. Aí numa eventual demanda contra os ideológicos, né? Contra os antirreligiosos. Aí vão para o tribunal, parou na frente do juiz lá. Aí você, por acaso, você não levou sua Bíblia, porque você, o bom cristão, tem a Bíblia na mão, mas também tem a Bíblia na mente e no coração. Então você se garante, você vai para o tribunal perante um juiz antirreligioso também, e você vai na mão, você vai desarmado. O cabra, o seu contraditório lá, a parte adversa, ele vai levar a Bíblia dele, da sacola dele, da mochila dele. E quando o pastor falar, aqui está dizendo que é a Bíblia Sagrada. Aí ele vai sacar a Bíblia Sagrada dele e você não vai ter essa prova documental ali, né? E se ele quiser considerar a Bíblia adulterada dele lá? Que fala, por exemplo, que aquelas questões que você sabe muito bem, que eu não gosto nem de tocar... Vai dar outro podcast. Você está me entendendo? Entendi. Então, eu não quero entrar em questões, eu não quero entrar em confusão aqui. Sim. Mas resguardando as devidas proporções, aquela igreja que tem como adequação em ler aquela versão ou aquilo que ela acredita que seja mais próximo da verdade. Isso. Né? Estou exagerado? Estou exagerando, sim. Eu acho que eu estou exagerando mesmo. Mas visão. O seguro morreu de velho. É uma visão. O seguro morreu de velho. E temos aqui também a nova cartilha da Igreja Legal, que também é a continuidade do... Não é. Não é, né? Não é a continuidade. Esta obra aqui, ela foi escrita em linguagem jornalística, por exemplo. Né? Linguagem informativa e tal, que você... tem ali a mão na sua secretaria lá, o pastor tem ao seu alcance, né, para uma consulta rápida, em linguagem muito simples. Prática. Todo mundo entende o que está aqui. Entendi. Todo mundo entende. Em todos os campos, tá? No campo da tesouraria, no campo da administração, no campo da gestão, no campo fiscal, no campo contábil, desse jeito. Então aqui eu tenho esses apontamentos, forma prática. Já a nova cartilha da Igreja Legal foi um trabalho feito a quatro mãos com o doutor Gamino, Fernando Gamino. Ele é o meu sócio nessa obra aí, é coautoria. Né? Aí está um trabalho acadêmico. É um trabalho para poder habitar ou orbitar, né? Ambientes acadêmicos. As faculdades de teologia, por exemplo, os estudantes em profundidade do direito religioso. Está aí. Nós trazemos coisas aí que você nunca pensou que houvesse possibilidade. Nós nos debruçamos, eu e o doutor Fernando Gamino, por mais de 5 anos, em cima de estudos, sabe, profundos disso aí. Tanto assim que essa obra aí
tem 445 páginas. E é apenas o volume 1 Sim. dos 6 que nós escrevemos. Eles serão publicados aos poucos. Então, deixa eu, para mim, sistematizar aqui, eu gosto muito disso. Sim, vamos Você lá. vai dar um curso na sua igreja, Isso. para a pessoa poder se capacitar mais na área contábil, ali sobre estatuto de igreja, adquire isso aqui, faz aquele curso lá, vai ser abençoado. Você quer mais aluno de contabilidade, quer saber mais sobre coisas de igreja, aluno que precisa se aprofundar mais na área acadêmica, temos essa outra obra. Agora nós temos aqui esse novo... Isso aqui saiu agora, né? Me permite novamente, aqui, que me perdoe, tá legal? Tá. Esta obra aqui, você Voltando adquire aqui lá, lembra que eu te falei para ir lá buscar no Google, Cartilha da Igreja Legal? Então você vai achar essa obra aqui também e vai saber como adquiri-la pela internet lá pelo... Tá, e depois você vai falar aqui pra gente como adquirir isso. Isso, então eu já estou falando, né? Estou me antecipando. Então já que eu comecei, deixa eu terminar. Termina aí. Então tá, isso que você Se nós quisermos aqui adquirir as obras e essa ferramenta que Deus colocou nas suas mãos para abençoar as igrejas. Como faríamos? Sim, esse aqui pelo site, então, já falei. Vai lá na cartilha, Igreja Legal, lá no YouTube da vida, no Google, né? Este aqui está disponível na Amazon. Amazon. Tá? Versão física, versão digital. Quem quiser adquirir, tem lá nas livrarias mais conhecidas do Brasil, está lá para vender. Tá? Tem vários sites, né? E se quiser adquirir direto comigo, é só mandar uma mensagem para o WhatsApp 21 99247 1227. Vou repetir. 21 99247 1227. Lá vai ter uma pessoa para te atender e vai se entender, vai combinar contigo e vai remeter essa obra aqui para a sua casa, para o conforto do seu lar, tá? Então, fica tranquilo. Vai ser benção. E agora nós temos essa aqui que é a sua... É a minha caçulinha. É a caçulinha, é meu caçulinha, né? Isso é interessante, isso, dicionário de contabilidade. Sim. E aí... Como é que surgiu isso? Por que o senhor fez essa obra? Essas duas o senhor explicou e já entendi. Agora é essa aqui. Ok. Eu estava dia desse, quer dizer, a coisa de 1 ano e meio, 2 anos atrás, pensando na minha carreira, né? Contábil, né? E eu cheguei à conclusão de que eu deveria, de alguma forma, marcar o meu meio século dentro dessa militância contábil. E aí Deus me deu a inspiração para poder, então, organizar esse dicionário de contabilidade. E eu comecei a brincar ali, ensaiei ali e tal, ele foi tomando corpo, e eu coloquei um tempero aí, naturalmente, e busquei aquelas nomenclaturas, aquelas terminologias, ao longo desses anos todos, dentro de um escritório de contabilidade. Aqueles termos assim que muita gente não gosta, ou não entende, ou não quer entender, né? E eu fui colocando de forma leve aí, de formas que até eu cresci. Até eu cresci, porque era um conceito assim que eu já tinha perdido, confesso para você, que eu já tinha perdido. E tantos outros que eu coloquei aí. Você observa que o nome da obra é Dicionário de Contabilidade, etc. Por que etc? Etc é a palavra latina, a expressão latina, que quer dizer o quê? E outras coisas. Foi o termo que eu encontrei, etc. Por quê? Porque além das terminologias próprias do campo da contabilidade, eu achei por bem colocar também algumas terminologias da área de administração, da área de marketing, da área de mercado financeiro. Então, ficou uma obra robusta e ficou muito interessante. E mais, o que é mais interessante, hoje, a contabilidade, ela se linka, está interligada às normas internacionais de contabilidade. Então, muitos verbetes aí, muitas terminologias, eu fiz o correspondente colocando a tradução do português e do inglês. Eu garanto para vocês que ficou algo muito interessante. E como é que isso aí é adquirido, gente? Por um precinho desse tamanhozinho assim. Isso aí só na internet. Eu tenho alguns comigo, se alguém quiser, o físico, né? Realmente precisa entrar em contato com aquele WhatsApp que eu passei, 21 99247 1227, que haverá uma pessoa lá para poder te assistir. Passa uma mensagem pelo WhatsApp, não liga, por favor. E aí, ela está na Amazon. Quase 500 páginas lá. Aqui passa de 500, né? Aqui está 542, se não me falha a memória. Lá,
na versão e-book, dá quase 500 páginas. Formatação diferente, né? Por apenas... Deixa eu procurar o preço aqui no chão, que acho que caiu aqui, meu amigo. Brincadeiras à parte. R$ 39,99. Então... É o preço de lançamento, é promocional. E aí nós vamos trabalhar isso aí, a divulgação direitinho. E nós queremos que, para a glória de Deus, ele vai alcançar muitos profissionais do Brasil. Tanto estudantes de contabilidade, quanto profissionais de contabilidade, quanto professores, né, das ciências contábeis. É um material que eu entendo que vai ocupar o seu espaço. E já agradeço aqui muito nosso presidente do CRC, professor Rafael Machado, baita profissional, um homem visionário, é o nosso presidente do CRC hoje, e eu tive a honra de ter o livro prefaciado por ele. Amém. Então estamos aí, ó. Você, além de adquirir essa fantástica obra, você vai crescer. No seu vocabulário, vai crescer aí, aprender mais palavras e botar em prática também quando você precisar. E agora nós vamos aqui, eu preciso falar alguma coisa, estamos encerrando nosso podcast. Que podcast abençoado, aprendemos muito falando sobre terceiro setor, plantação aí capitalização de recursos para a igreja, falamos também sobre revisão dos estatutos, enfim, sobre leis que podem ser alcançadas através de um novo mecanismo para as igrejas colocarem recursos, trazer recursos para abençoar a população que está ao seu redor, chegando na ponta. Mas eu tenho alguns recados que eu preciso falar, depois eu vou passar a palavra para considerações finais ao nosso querido Diácono Jonathan, mas eu preciso falar com você alguma coisa. Eu quero agradecer a Deus mais uma vez a oportunidade, o privilégio de estar aqui nessa oportunidade fazendo o podcast Fanini, que traz informações para você. A rede de comunicações Fanini é uma maneira que você tem de pregar. Nós queremos pregar o evangelho a todos os povos, todas as nações, alcançar vidas, e temos muitos projetos missionários. Acompanhe-nos nas nossas redes sociais, através do Facebook, do nosso instituto, através do nosso YouTube. E eu quero já fazer um convite a você que está nos assistindo: compartilhe, se inscreva no canal, fale, nosso chat está ao vivo, coloque aí que você esteve no chat, que você perguntas que nós vamos passar também para o Jonatas, para que ele possa estar respondendo. O telefone dele vai estar no link fixado abaixo, as redes sociais dele vão estar no link fixado abaixo, no primeiro link da descrição. Então você tem um acesso tanto às ferramentas ali, como também ao conteúdo do nosso instituto. O nosso objetivo é pregar a palavra de Deus. Seja um agente evangelístico, missionário, acompanhe nas redes sociais e seja parceiro dessa obra, dessa obra que nós fazemos aqui, que nós temos igrejas na África, nós temos missionários que precisamos de sustento, e o nosso objetivo aqui é levar a palavra de Deus a todos os lugares possíveis que Deus nos permite chegar. E temos agora, no dia 15 de novembro, coloca aí na sua agenda, é um feriadão, 15 de novembro, estamos ali no Parque de Madureira, fazendo a cruzada Deus Salva a Família. Levanta e clama. Leve a sua família, leve a sua igreja, leve os seus amigos, os seus vizinhos. Convoca para um grande clamor pela cidade do Rio de Janeiro, um grande clamor pelo nosso município, pela nossa família, pela igreja. A situação do país está boa? Eu acredito que você veja que nem eu, que não. É a oportunidade das igrejas juntos, de nós todos juntos, na cruzada, dia 15 de novembro, Parque de Madureira, a partir das 9 da manhã. Estaremos ali, o Instituto Fanini, com várias igrejas parceiras e vários irmãos que vão estar ali nos ajudando, pregando a palavra, louvando, buscando ao Senhor e clamando para que Deus mude a história da nossa cidade, da nossa família, da nossa nação. De tudo isso, também quero agradecer aos nossos técnicos aqui que permitiram a gente ter essa oportunidade de falar da palavra de Deus e de ferramentas importantes para colocar ali à disposição da igreja para alcance de recursos para alcançar a população. Quero agradecer o pastor Oséias, nosso executivo, que é o mentor dessa obra e tem feito diferença nesse lugar. Obrigado, pastor Oséias, obrigado, André, Sônia, pastor Jomilson, Wagner, todas as meninas que trabalham na nossa creche social. Venha nos conhecer também, você vai gostar de estar aqui conosco, tá bom? Compartilhe aí, nos ajude. Como é que eu posso te ajudar?
Fale conosco através do chat. Olha, eu tenho uma oferta missionária. Fale conosco. Será bênção para nós, para aqueles que vão receber na sua vida. Deus vai multiplicar. Considerações finais. Obrigado, irmão, querido Diácono Jonathan. Sei da sua agenda, sei dos seus compromissos, sei de quando o senhor tem sido utilizado pelo Senhor para abençoar muitas igrejas e muitas pessoas. Que Deus continue abençoando cada vez mais a sua vida, prosperando, dando capacidade, dando unção, para que tudo aquilo que Ele colocou nas suas mãos, como os ensinos que o senhor adquiriu, a sua intelectualidade, que possa colocar a serviço do reino para o crescimento da obra de Deus. Que o senhor pode fazer as considerações finais. Mais uma vez te agradeço por estar aqui batendo esse papo com a gente. Amém, pastor Renato. Prazer estar aqui, de verdade. E eu penso que, resumindo, eu posso dizer que tudo que a gente falou aqui, enfim, concorre para o desejo do nosso coração, que é ver a igreja do Senhor deslanchar. Amém. E eu tenho plena convicção de que essa mudança, a grande mudança, virá quando nos despojarmos das nossas vaidades, das nossas competições, das nossas invejas. Quando a gente entender que o foco é Jesus Cristo, todo mundo vai ganhar. E aí o Evangelho vai ganhar. E Cristo vai reinar, tá? Nessa cidade. Os crimes vão diminuir, a corrupção vai diminuir. Nós teremos uma vida mais sossegada. Eu creio piamente nisso e por isso eu me esforço e que Deus nos use aqui o Instituto Fanini, os microfones, para que Deus em tudo seja louvado. Agradeço muito a todos vocês que tiveram esse tempo para ouvir a gente aqui e reenfatizo, tá? O meu telefone é o seu telefone, tá? Mas não é ligar, não liga não, tá? É o WhatsApp, eu vou te responder, você vai se surpreender, porque eu vou te responder, tá bom? É isso. Finalizando, vou deixar para você um versículo da Bíblia que eu gosto muito. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo Ele fará. Amém. Jesus Cristo é aquele que transforma a nossa vida, a nossa história. Amém. Sem Jesus nada somos e nada podemos fazer. A Ele toda honra, glória e louvor. Deus te abençoe e obrigado por estar conosco nesse grande bate-papo. Fique na paz. Amém. Até a próxima. Tchau.